Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Até 1997, era uma tabacaria que funcionava só de dia. Para abrir o bar, o dono vendeu um Gol demolido num acidente na Avenida João Pessoa. É conhecido em rodas de artistas, intelectuais, até do centro do país. A fama corre o país graças às recomendações de clientes como o cineasta Carlos Gerbasi. Ele diz: bar bom é aquele onde a pessoa se sente bem, mesmo que esteja sozinha. Se o dono te conhece, o garçom te trata bem e a bebida de qualidade, confiável, para mim está mais do que suficiente. Esse é um pequeno trecho de uma matéria que eu escrevi em 2003 para a revista Aplauso. E lá se vão 20 anos, né? 20 anos dessa noite. E agora eu estou aqui com o dono desse bar, o Diego Olivari Martínez, o Diego do OSIP. Tudo bom, Diego? Tudo bem, boa tarde. Que legal estar aqui contigo. Bom, o OSIP foi o bar da boemia da Cidade Baixa, né? Na década de 2000, né? E tudo começou com uma tabacaria, né? Como é que foi essa história? Me conta. Então, um pouco antes, assim, a gente chegou no Brasil, né? Sim, o Diego é uruguaio, né? De Montevidéu, é isso, né? De Montevidéu. A gente chegou em 83. Aham. A família chegou em 83. Isso. Mãe, irmão e padrasto. Daí a gente tinha 11 anos, estudando, normal, tal. E ali pelos 18 anos, o meu pai... Quando vocês chegaram, vocês foram direto ali para Zenha? Sim, a gente foi direto para Zenha. Eu ia falar depois, mas eu conheço o Diego desde moleque, porque eu me criei ali na rua Nunes Machado. Isso. E o padrasto do Diego, né, o Montenegro, e a mãe dele, a Libertar, isso. Tinha um boteco, assim, daqueles bem populares, assim, aqueles botecos tipo Pé Sujo, ali na esquina da General Caldwell com a rua Nunes Machado. Isso mesmo. Era um restaurantezinho, assim, de PF na época, né? E o pessoal da Zero Hora e tal. Aí a prefeitura tirou a cozinha, daí meu padrasto se acomodou e ficou bem um barzinho mesmo. Um bar, daqueles que a gente via aqueles tiozinhos tomando um martelinho ali. Isso mesmo. 2:30 da tarde ali. Exatamente. Aqueles bares. Mas, bom, e aí? Como é que foi a coisa foi o teu primeiro trabalho, a tabacaria? Sim, a tabacaria foi assim, ó. A gente estava estudando, aí ali um pouco antes de fazer 18 anos, meu pai que sempre morou no Uruguai, até hoje ele mora no Uruguai. Como é que era o nome do teu pai? Fernando. Fernando Olivari. Tá vivo lá. Semana que vem tô indo lá visitar ele. Que legal. Então ele chegou e disse: Guri, tem uma grana aí, se vocês quiserem botar um negócio, porque a gente sempre quis ter um negócio, né? E aí a gente rapidamente falou: não, vou fazer um bar e tal. Aí meu pai achou que era muito cedo pra gente ter um bar. E falou: não, quem sabe vocês, né, outro negócio e tal. Isso foi final dos anos 80, isso, né? E os anos... Eu cheguei... Quando é que tu abriu a tabacaria? Em 71, cheguei em 83. Eu com 17 anos eu abri a tabacaria. Então já era 90... já era nos 90. Já 90. 71, quase 20 anos, Um pouco antes, né? 88. 88, Eu tinha lembrança que era final dos anos 80. E ali a gente abriu a tabacaria e ficou naquela função de tabacaria por alguns anos, né? Era a Tabacaria da República. Tabacaria da República. E abriu ali na esquina da República com a João Alfredo. Isso. Exatamente onde depois venceu o OSIP, né? Exatamente.
E aí, para resumir um pouco, a gente ficou anos ali, né? E fomos conhecendo muita gente, amigos, né? Entre vários amigos tinha o pessoal do cinema, né? Tinha alguns músicos Que frequentavam a tabacaria. Frequentavam a tabacaria, e a gente começava a ficar até um pouco mais tarde, porque a gente já era anos depois, né? Já começou a frequentar o Osvaldo, então da tabacaria. Quer dizer, os amigos que circulavam na noite contigo... Já ficava bebendo uma cerveja ali na tabacaria depois de fechar. Fechava, baixava a cortina e ficava ali dentro. Ficava ali conversando, trocando uma ideia, ouvindo uma música. E dali Osvaldo Aranha, né? E aí começou a ideia de acabar com aquela tabacaria e fazer um bar. Até porque a gente não tinha mais essa idade para... Não tinha também como viver de tabacaria, né? Porque a tabacaria, o lucro é lá embaixo, né? Cigarro, revista, o lucro é muito pequeno. O que vendia a tabacaria? Cigarro, revista? Material escolar, revistas, jornais, cigarros, toda aquela função. E um monte de outras coisas também, xerox, tudo aquilo. Então, aí tem aquela questão do xerox, carro. Tinha a questão do carro, né? A dúvida era se comprava um carro melhor, se trocava de carro ou se fazia um bar. E aí vem a ideia de fazer um bar e aí nasceu o OCIP. O ano é 1997. 97, exatamente. Ali começou a reforma, foi acabar com a metade da tabacaria, fazer a metade bar, e aí depois a outra metade, e assim... Teve um período de transição. Foi pouquíssimos dias, assim, para não deixar de trabalhar. Para não parar o negócio, né? Exatamente. E aí abriu o OCIP, e o OCIP de 6 meses já era mega famoso, assim. Foi uma coisa muito rápido assim. Né? Por aquela questão que eu tinha te falado, que a gente já conhecia o pessoal do cinema, alguns músicos, então começou aquela loucura, assim, era bem pequenininho, tinha 6 meses, 7 meses, então a gente começou a trabalhar, né, um pouco sem experiência no início, né. Era um boteco com um espaço de cerca de 40 metros quadrados, né. Era bem pequeno. 7 mesas, parece que dentro cabiam 28 pessoas sentadas confortavelmente, mas era um entre e sai. Depois de pé e muita gente na rua, né. Cerca de 60, pois é, porque quando ficava muita gente, quando tinha muito movimento, amontoava muita gente lá dentro, mas ninguém se importava, porque o barato era na rua ali, sim, era na calçada. Muita gente na rua, né? Muita gente, a cozinha era muito pequena, assim, ó, depois que o pessoal pedia a quinta pizza, podia demorar 2 horas uma pizza e o pessoal aceitava. Naquela época o pessoal, não tem problema. Então era uma função, até que depois, anos depois, a gente aumentou, né? Sim, aí depois fez uma reforma, né? Isso. Mas aí começou a aglutinar o pessoal de cinema, de música, né? Jornalistas, publicitários, né? Eu me lembro que o Otto Guerra estava, né? Tinha alguns que eram... praticamente batiam um ponto ali, né? Sim. O Otto Guerra, o Educar, eu acho que é muito ali também. Também. Tonho Croco. Sim, toda aquela galera. As bandas, né, dos anos 90 frequentavam muito ali o OCIP. E gente de fora, eu me lembro do João Baroni, dos Paralamas, né, o Lobão, né, e consta até que o Lobão parece que um dia lá acendeu um baseado, né, em frente à calçada e tu pediu gentilmente que ele fosse... fazer aquilo no meio do quarteirão, assim, longe da porta do bar, né? Tem vários contos, mas realmente aconteceram, né? Tem vários músicos famosos assim, do país e fora também. Então virou, né? Tu sabe que eu tenho um amigo meu que inclusive está aqui presente, aqui na técnica ali, que a Luana Piovani, sem querer, pisou no pé dele, sabe? E reza a lenda que ele guardou aquele tênis sem nunca mais usar por 20 anos, né? Eu não sei se isso é verdade. Ela ia bastante lá, né? Amiga do Falcão, o Falcão levava ela lá. Sim, era a época que ela filmava com o Jorge Furtado, né? Também. Acho que ela fez uns filmes com o Jorge Furtado. O Falcão, outra figura que estava sempre lá, né?
Exatamente. E qual era o segredo do OSIP, né? Porque era um bar assim apertado, né? A pizza demorava 2 horas às vezes, porque a pizza era o carro-chefe do cardápio. Era né? o carro-chefe. A gente começou fazendo porque a gente abriu no improviso, né? A gente não tinha nada. Uhum. A pizza foi inventada praticamente no mesmo dia da abertura. A gente foi na fruteira lá. É? Uhum. Não foi nada, não foi um planejamento de marketing. Não, nada. A gente comprou uma massa de pizza pronta na fruteira, que o cara botava um molhinho, não sei o quê, e acrescentou outras coisas, já montou na hora, botou num forno elétrico e começou a vender. E aí, por isso que o primeiro chegava, beleza, demorava 15, 20 minutos. O segundo, se chegava ao mesmo tempo, já era 40, e assim por diante. No quinto já era 2 horas. E aí... Diz que algumas pessoas telefonavam, né? Sim, na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, celular, imagina, estamos falando de anos 90, né? As pessoas era por telefone fixo, que as pessoas um dia se falavam por telefone, né? Exato. E a pessoa perguntava quanto tempo demora a pizza, uma coisa assim, tu dizia, vai 2 horas e meia. Algo assim, né? Demorava muito. Depois de um tempo, a gente foi, né, mudando algumas coisas dentro daquele espaço, né? Surgiu um forno industrial muito pequeno, que a gente teve que tirar uma geladeira maior, botar uma geladeira menor para caber aquele forno, mas aquilo ali foi evoluindo, demorando menos para fazer as pizzas. E aí a gente foi melhorando aos poucos, mas entre outras coisas também, né? Que no início tu vende cerveja gelada e... Sim, porque vocês não tinham tu não tinha nenhuma experiência em bar, né? Nenhuma. Vinha de uma tabacaria que era outra coisa, né? E no começo, bem no comecinho, tinha mesas na calçada, né? Tinha mesas na calçada. E tinha um som ambiente, som ambiente, né? Que era um som bem legal, que eu me lembro, né? Mas as mesas na calçada, aquela cena das mesas na calçada durou pouco tempo, né? A prefeitura não deixou, não é isso? Exato, a prefeitura foi lá e fechou o bar por alguns dias, então, tirou as mesas, as cadeiras da calçada, não podia ter música ambiente, e aí a gente teve que entrar com uma liminar, conseguiu abrir, acho que uns 5, 6 dias, e fomos levando, assim, daquele jeito, né? Sem cadeira, sem mesa na rua, mas aí piorou, na verdade, né? Piorou porque eu digo para a ideia da prefeitura, né? Sim, porque que era de provocar o menor tumulto, movimento possível. Quando ali. eu tinha mesas e cadeiras na rua, eu servia quem estava sentado. No momento que fica de pé, daí tu não tem mais limite, né? Aí tinha 200 pessoas em algum momento. Assim, no auge do OSIP, né? Assim, quando numa noite quente de verão, não né? atravessava. Vai ser essa do dia que nós estamos vivendo hoje aqui. Para passar um carro era Quantas pessoas chegou a reunir ali na frente do bar? Eu não tenho como... Assim, mais de 200 com certeza. Tanto que vem problemas realmente com prefeitura, com vizinho. Sim, né? Não tinha como. Não tem como não ter, né? Claro. Então... E o OSIP, na verdade, o barato dele acabou sendo isso, né? Era o bar de calçada, né? Ficou assim... Sim. Tu ficava na rua, né? Que é uma coisa muito legal, assim, tu ficar tomando cerveja na rua e tal. Sim, de pé ali, encontrando os amigos, aquela coisa. Todo mundo virou um local de encontro. Assim, tu chegava lá, tu encontrava alguém com certeza, sem combinar, né? Não era uma coisa, não precisava combinar. Tu chegava lá, tu encontrava algum amigo, certo? Sim. Bom, isso aí é um indicativo de um bar, né, de sucesso, né? Que tu encontra todo mundo lá, tu não precisa combinar nada, tu vai lá e tu sabe que vai encontrar as pessoas, quer dizer, todo mundo, sim, claro, hoje na linguagem de hoje, a gente diria assim, dentro das nossas bolhas, né? Mas digamos que dentro das bolhas que conviviam ali dentro, né, naquele espaço do OSIP, assim, era isso, assim, todo mundo passava lá, fosse antes de ir para as festas, né? Ou até depois, né? No final, para sim, porque naquela época ia ter mais tarde, né? E até mais tarde, é verdade. Hoje em dia já é mais regulado. Que tempo bom aqui. Era a melhor época, né? Que coisa, né? Porto Alegre já foi uma cidade cosmopolita, né? Que as pessoas podiam ficar até mais tarde na noite. Sim, o pessoal vem de fora hoje e diz o que acontece, né? Eu acho que tem que respeitar os vizinhos mesmo, mas também tem que ter um pouco de bom senso ali, sei lá. Claro. Mas vamos lá. Não, e isso tu tinhas, né? Eu me lembro, assim, que tu cuidava, assim, né? Tu tinha um cuidado, assim, ali. Claro que quando tinha 200 pessoas ali, não tem. Mas, assim, no cotidiano, assim,
Tu não ligava, assim, né? O azar, né? Que se ferrem os vizinhos. Não, tu estava sempre Não, ali a gente estava sempre cuidando. Tem uma época que a gente botou segurança, já não tinha mais como, né, resolver sozinho, né? Então, colocava segurança, para o pessoal não ficar fumando na rua, fumando, né, beckzinho na rua. Que naquela época, hoje em dia, é uma coisa muito mais tolerada, digamos assim, né, entre aspas, pela sociedade. Mas naquela época não, né? Anos, Naquela época já era mais complicado. Tem o vizinho ali, o cara tá se drogando na frente, tá fazendo xixi na porta do vizinho, tá sujando a calçada. Era mais complicado. Apesar que a gente arrumava tudo depois a gente fechava, mas mesmo assim, né? O cara tava chegando em casa, o vizinho, ele enxergava tudo aquilo e a tolerância não era como hoje, vamos dizer. E eu me lembro, nessa época que eu fiz essa matéria, que saiu na revista Aplauso, 2003, né? Quando a gente imagina que a João Alfredo, né, nem tinha se transformado ainda numa opção de poente boêmio, né? E depois disso, a João Alfredo viveu o seu ápice, já decaiu de novo e tal. Que eu me lembro que quando eu gostava de ir no OCIP e ficar naquele... tinha um balcão e tinha uns banquinhos altos, né? E o melhor lugar era aquele banquinho, que eu acho que era o mais disputado, que era aquele banquinho que ficava junto à porta, né? Uma porta envidraçada. Na frente do caixa. Na frente do caixa, exatamente. Onde eu ficava ali. E ali, claro que assim, em noites assim... mais tranquilos, ou no começo da noite, assim, sentava ali, pedia uma cerveja e eu ficava olhando para João Alfredo, né? Eu ficava imaginando, assim, poxa, assim, eu acho que foi na época que Salvador tinha feito a restauração do Pelourinho, por aí, e eu ficava pensando assim, poxa, se um dia eu fosse prefeito de Porto Alegre, coisa que eu nunca vou ser, na verdade, eu transformaria essa rua, né, João Alfredo, num ponto boêmio e turístico, assim, porque é uma rua linda, assim, né? E da visão, da perspectiva visual que tinha ali daquele banco do OCIP, tu via exatamente a curva que fazia, mas sei lá, um bonde ali, parecia que ia surgir um bonde de repente. Eles tentaram, né? Eles tentaram depois, né? Não faz muito, mas eu acho que já tinha entrado em decadência, né? Toda aquela parte da João Alfredo. Eu não sei se hoje está voltando, não sei como é que está, não estou mais... Porque naquela época tinha, a rigor, o OCIP é um dos primeiros bares, né, daquela região ali, porque tinha o Oficina Etílica, né, que eu acho que é talvez o pioneiro deles. Oficina Etílica era lá do Alemão, da moto, né? Não era? Quase esquina com a Luiz Afonso, à direita. Ele abriu depois. Eu acho que abriu depois. Ele tinha uma mecânica de motos ali, e transformou num bar. Exato. Ou foi muito perto ali. Muito perto. Quer dizer, final dos anos 80. O primeiro que tinha ali era o Galdério, aquele, não me lembro o nome. Meu Deus. Tocava música... Sim, música regionalista. Isso, né? E tinha meio restaurante, meio bar, assim, que era bem na diagonal ali. Sim, num sobrado, né? Isso. Casa de 2 andares. Acho que depois até foi o Marinho andou por também, ali. Isso. Né? Mas também tinha o das meninas, né? O Mercato. O Mercado de Arte. Era um bar que durou bastante tempo. Era um bar bem bacana. Era uma casa antiga, né? Sim. E tinha uma coisa assim de uma decoração, né? Legal. E enfim, não tinha nada. E era isso. E o OCIP. O Bar 512, naquela época, era um ateliê, né? De artistas plásticos, né? Depois foi Daliana e tal. Depois virou bar, né? E hoje é um dos bares mais importantes ali da João Alfredo. Mas aí vieram o Parafernália, o Pé Palito, Preto Zé, Nega Frida. E houve ali um período, assim, na década passada que o João Alfredo ficou... Sim, muita gente, né? Muita gente, vinha gente de tudo que é lugar, da região metropolitana ali e tal, e aí depois entrou um período de baixa, mas é incrível como o OCIP está na raiz disso, né? Foi pioneiríssimo. Sim, naquela parte da João Alfredo da República também, sim, a República mais movimentada. Não, naquela época nem tinha o Café Antártico, lá perto da João Pessoa, um pouco antes, na República também, que estava junto com a gente. Sim, mas aí na República. Na República. Não, na República. Eu estou me referindo a hoje a João República Alfredo. também é lotada de bares, né? Antigamente não tinha. Sim, exato. O Retrovo também, ali na República, quase esquina com a Lime Silva. Sim. Né? Porque vocês viveram a transição do Bonfim para a Cidade Baixa. Né? Para quem não é de Porto Alegre, o Bonfim foi o
o bairro boêmio e cultural de Porto Alegre por excelência, né? Dos anos 60, 70, 80 e nos anos 90 até houve muitas batidas policiais e houve um crescimento ali de uma bolha imobiliária e tal, e o bar mudou de perfil. E essa boemia, digamos, jovem, né, e mais alternativa foi aos poucos migrando para a Cidade Baixa. E vocês exatamente pegam esse período, né? O começo dessa transformação de Porto Alegre, né, da paisagem da noite de Porto Alegre, né? Sim, naquela época o Oswaldo estava com aquela repressão, né? Que aí começou a cair, né? Exato. Uma campanha de moradores. Havia um vereador, né, que Isaac Anhor, né, que liderou essa campanha contra a vida noturna do Bonfim, né? E era um bairro que tinha uma tradição de boemia de 30, 40 anos. Sim, na verdade nunca parou, né? Só deu uma... O Bonfim? Mas hoje é um bairro com outro perfil. Sim, assim, hoje né? sim. É um bairro até muito movimentado durante o dia, muitos cafés, muitos restaurantes, assim, mas a noite do Bonfim não se compara ao que foi antes. Ah, sim. E por sua vez, eu estou falando demais hoje, a Cidade Baixa sempre teve uma boemia, mas era um outro perfil, né? Era uma boemia mais tradicional, assim, de seresta e tal, de samba. O Psínio Rodrigues, né, o Darcy Alves, e a partir ali de meados dos anos 90 para cá passa a ser uma boemia mais jovem, né? Mas me diz uma coisa, a fama de mal-humorado, né, de dono de bar, era uma estratégia para espantar os clientes chatos e inconvenientes, ou é o jeito de ser? Não era uma estratégia. Eu sou um cara sério, né? Mas assim, ó, eu atendo bem, né? O meu objetivo é atender bem. Nunca foi dar risada pro cliente, né? Ser amigo. Às vezes você tem amigos, às vezes não, né? Mas não dá pra ser amigo de todo mundo. Simpático. Senão tu não trabalha. Claro. Não, e tu, taurino, né? Trabalha... Eu lembro que... Uma coisa é tu ser sério, outra coisa é ser mal educado, enfim... Se tratar mal o cliente, isso é na verdade. Isso aí é mito. É que assim, ó, Paulo, tu tem um bar pequeno, de 6 meses, com 200 pessoas na rua, tá? Um bar que não adianta tu botar 8 garçons, entendeu? Não vai ter espaço nem para trabalhar. Então, tu trabalha com uma pessoa na cozinha, 2 não cabiam. Tu trabalha com 2, 3 garçons. Só cabia uma pessoa na cozinha. Com 2, 3 garçons e deu. E aí, se tu tem um monte de gente na rua, todo mundo pedindo ao mesmo tempo, não tem como tu ter um atendimento bom. Realmente. Então, isso é fato, né? Agora... fazia parte da própria dinâmica do bar, agora mal-humorado, como é que é? Atender mal, não é isso não. Isso é lenda. Isso é lenda, né? E a decoração era do teu irmão, né? Do Frederico, né? Sim, toda a decoração era dele. Inclusive ele pintava, né? E tudo. E tinha umas capas de revistas, né? Da Rolling Stone. Tinha o rosto do Jerry Lewis, da Beck, Gisele, Nicole Kidman. Tinha uma coisa meio, uma pegada assim contemporânea, meio pop, assim, né? Arte pop, né? Que era muito legal, né? Sim, ele que comprava as revistas ali, tirava, mudava, mandava mudar e... Tinha umas coisas da seleção dos anos 70, alguma coisa, também, né? O quadro do Pelé. O quadro do Pelé. Isso. Era muito legal, né? Mas não era só pizza que servia, né? Tinha outras coisas. Tinha uma torta de frango, que era famosa na época também, né? Que também surgiu do nada, de uma ex-namorada do meu irmão, que pediu para a mãe dela fazer, ela fez, foi pro bar, vendeu em minutos e ela passou a receita pra gente e começou a fazer. Legal como as coisas acontecem, né? Na espontaneidade. Ali não foi nada pensado, assim, né? Então, eram as pizzas, era a torta de frango, depois veio um sanduíche, e assim foi, assim, mas bem, bem resumido o cardápio, né? Até porque a gente não tinha espaço, né? Tinha umas empadinhas que ficavam no balcão ali. Mas a pizza era o carro-chefe, né? Era o carro-chefe. E era muito, muito saborosa, né? Sim, o pessoal sempre elogiou muito, né? Não era porque estava com fome, né? Porque demorava muito. Não. Eu posso atestar que era... O pessoal elogiava bastante. Era muito boa, né? E o que tu tem saudade daquele tempo? Eu acho que foi a melhor época, com certeza. Mas eu digo assim, do bar, né? Sim. Infelizmente,
encerramos as atividades ali por consequência do bairro, né? Que ficou, Sim. que Mudou ficou o perfil. complicado, mudou, muita gente. Quando tu encerrou o expediente ali? Que a gente saiu dali, olha, eu nem me lembro quantos anos já faz uns... Foi na década de 2010, eu acho, né? Não, foi um pouco depois aqui, foi antes da pandemia, né? Ah, sim, foi bem pra cá, Sim, então. sim, mas foi... nós estamos em 23, 17, 18, não me lembro, foi por não aí. sou muito bom de data, assim. Mas antes disso, vocês, tu chegou a ampliar o bar, né? Ampliou. Alugando a casa do lado em direção da João Alfredo. Isso, né? tinha um restaurantezinho ali, um amigo ali, e aí ele vendeu o ponto pra gente, daí sim ficou mais confortável, né? E a gente aumentou a cozinha, aumentou tudo. Aí foi bem bacana. Uhum. E como é que tu vê a noite daquela época em comparação com hoje? Na Cidade Baixa? Na cidade, no Porto Alegre, como um todo, assim. Hoje está tudo muito mais burocrático, né? Antes, eu não vou dizer que antes era largado, mas era... Espontâneo. As coisas iam acontecendo de maneira mais improvisada. Eu acho que assim, ó, tem cidades no Brasil, quando eu viajo, tu vai para o Rio, vai para São Paulo, que as coisas vão até mais tarde. Aqui tudo acaba muito mais cedo. Eu não sei se é uma política inteligente daqui, né? Uhum. Não sei qual é a regra, né? Mas, enfim, as coisas aqui acabam muito cedo, né? E eu acho isso aí um pouco chato, assim. Naquela época eu vejo essa situação como bem melhor, né? Porque é chato tu mandar as pessoas embora. Pô, tem show, tem casas de show, que o show acaba, sei lá, meia-noite, e o cara vai jantar onde? Pois é. Né? A maioria dos bares estão fechados à meia-noite. Sim. O exemplo do Araújo, por exemplo. Sim, acaba 11 e pouco, 11h30. Né? O show do que tiveram agora. Titãs. Os Titãs acabaram meia-noite. Uhum. Então, assim, ó, tem lugares que ficam um pouco até mais tarde, por uma questão de, às vezes, tem um alvará. Um alvará antigo, né? Que vai até mais tarde, mas a maioria, hoje em dia, é meia-noite. Porque talvez seja a questão de fiscalizar esses locais. Sim. Talvez a prefeitura não consiga, não sei porquê. Sim. Então, aí cria uma regra geral para... Sim, é mais fácil. Cortar o mal pela raiz, digamos mas assim. Só acredito que não é em todo mundo, né? Fecha à meia-noite, mas daqui a pouco os que têm problema com barulho, com muita gente na rua, né? Mas é um pouco de preguiça, assim, do poder público, né? Em vez de... Preguiça de fiscalizar, né? Porque, evidentemente, assim, que não pode ser uma terra de ninguém, né? Sim, não. Mas, ao mesmo tempo, tu não pode chegar no outro extremo, que é simplesmente tu banir, né? A vida noturna de uma cidade como Porto Alegre, que tem uma tradição também. Eu acho que tem que ter um bom senso dos dois lados, né? O proprietário, eu acho que ele tem que cuidar à frente do seu local, não é só da porta para dentro, né? Sim. Não pode deixar os caras fazerem uma bagunça ali, e também quem fiscaliza, né? Teve uma época na Cidade Baixa que tinha, não sei como é que está hoje, mas tinha alguns bares que ficavam até as 2 da manhã, 1h30. Sim, o Van Gogh ficava até de manhã, né? Sim. O famoso Van Gogh, que, bom, é um bar, sei lá, foi fundado, sei lá, década de 50, né? Mas ali na Lima e Silva tinha vários bares que eles tinham algum acordo, acho que com o Ministério Público, ficar até 1h30, 2 horas. Isso agora ou antigamente? Não, isso alguns anos atrás. Sim. Agora não sei como é que tá. Uhum. Mas eu acho que ali na Lima e Silva vai um pouco além da meia-noite, né? Hoje tu abrir um bar na Cidade Baixa, nem pensar? Não, hoje não. Ainda não. Ainda não? Talvez. É que ainda não vou pela Cidade Baixa, que eu digo aquela parte onde eu estava, por exemplo. Não, República, João Alfredo. Ali ainda não. Parece que está melhorando, assim. Mas não... Também não tem mais cidade para estar... Sim, para viver aquela loucura toda do CIP, né? Segurar aquele rojão toda a noite, né? Ser uma coisa mais calma, um restaurantezinho, talvez. Vamos ver, não sei. O que vem pela frente.
Aham. E tu teve um problema de saúde, né, recentemente? Uhum. E como é que foi a situação? Agora, graças a Deus, tá tudo certo, né? Tudo certo, né? Apareceu um linfoma em ósseo, né, em pâncreas, e do nada, assim, Foi durante a pandemia até, né? foi um pouco antes. Sim, foi durante a pandemia, né? Mas ela já tinha vacina, não. Quando eu tive a doença, já tinha vacina, já estava vacinado. Uhum. Então, mas estava aquela função de ir voltando as coisas. Aí eu fiquei doente, então ficar mais um ano em casa, então sem poder fazer nada, assim, me cuidando, porque aí tá a imunidade baixa, né? Claro. E aí tinha Covid. Então, se eu pegasse uma Covid naquela época, eu podia... Claro, não poderia de jeito nenhum. Mas pra ti foi enlouquecedor ficar em casa e não poder trabalhar, né? Porque tu gosta de trabalhar. Sim. Foi um ano inteirinho, 1 ano e 2 meses dentro de casa, sem poder praticamente sair pra rua ali. Mas deu tudo certo, foi rápido, assim, o tratamento de quimioterapia, né? Foi mais rápido do que a gente esperava, a remissão, né? A remissão Que completa. ótimo, que bom. Em 5 meses de tratamento. E até agora se passaram aí quase 2 anos. Estou ainda sem tudo cerrado, só que tem que fazer Um acompanhamento, claro, né? Isso. Mas tá tudo certo. E isso te deu algum insight, alguma coisa de vou mudar de vida, se vou maneirar, Teve uma pressão dentro de casa ali, né? Bom, tu é casado com uma médica, né? Como é o nome dela mesmo? Patrícia. A Patrícia. Patrícia Macedo. E tem as filhas, né? As filhas. Quantas filhas tu tem? São 2. A Sofia e a Catarina. E elas te deram uma pressão, tipo, maneirar, né? Até porque uma coisa que a gente não sabe o porquê que esse linfoma não tem uma coisa, foi por isso, foi por aquilo. Sim. Então, a ideia era a maneirada geral, vai em várias coisas, assim. Mas é difícil, né? Um taurino que gosta de trabalhar. E quando tu vê o futuro, assim, tu pensa em abrir um restaurantezinho, uma coisa assim, tu pensa que tipo de... Porque tu vai ser a vida toda, né, trabalhar nessa área, assim. Né? Então, talvez uma parrilla. Talvez o quê? Uma parrilla. Olha só. Bar e parrilla, alguma coisa eu gosto, né? Fazer da carne no Uruguai. Vamos ver. Tu vai muito lá no Uruguai, não? Vou 2 vezes por ano. Às vezes 3, mais 2 vezes. Estamos indo semana que vem. Fim de ano, visitar o pai. Ver o velho lá e tal. Bom, e a gente não podia terminar essa conversa sobre o CIP sem falar sobre do anjo da guarda que tinha lá o CIP, que era o Paulinho, né? O taxista, o Paulo Gomes da sim, Silva, o Paulinho. né? Diz que ele tinha clientes que ele, quando estavam lá num estado lamentável, ele pegava e levava para casa, né? Ele tava sempre... Ele tinha uma relação também de amizade, muita gente ali. Sim, fora amizade com a gente também. Amizade com os donos e com os clientes, né? Isso. E ele tinha o táxi ali, então ele levava a galera para casa e tal. Porque tinha um ponto de táxis justamente na esquina ali, né? Sim, na esquina, bem na esquina. Bem na esquina. E tu já conhecia ele, não? O Paulinho já conhecia da época da tabacaria, né? Já desde a tabacaria. Porque aquele ponto de táxi sempre teve. Depois mudou mudou para frente, mudou para trás. Hoje é do outro lado da rua, né? João Alfredo, eu acho, né? Não tem mais. Não, acho que não tem mais. Em função da rotatória ali, não tem mais. Isso, exatamente. Mas outra coisa é que tu é um sobrevivente do OCIP, né? Tu foi alvejado por tiros? Como é que é essa história? Essa história aconteceu numa noite aí que tava muito cheio, né? Como era final de semana, sexta e sábado, mas ainda bem que foi um pouco mais tarde, então quando aconteceu tinha umas 50 pessoas na frente do bar. Já mais madrugada, assim. Já era umas 3 da manhã, talvez. E entrou um carro, naquela época a República só vinha carro, né, de um lado, né. E da João Alfredo em direção a Patrocínio, ou ao contrário? Ao contrário, da Patrocínio em direção a João Alfredo. Exato. E aí, bom, hoje em dia vai e vem dos 2 lados, mas naquela época só vinha de lá para cá. E aí entrou um carro na contramão, sendo que tinha o ponto de táxi, do outro lado, não sei, acho que estacionava carro. Então, quando veio um carro ou 2 do lado, o cara não conseguiu passar, né? Ficou aquela coisa, aquele impasse, né? Entrou na contramão
e aí começou uma discussão, e aí a galera que estava na frente, que eram os clientes, começaram a se meter, né? E os caras do carro estavam meio machões, assim, né? Tipo, xingando todo mundo, aquela situação toda. E eu vendo aquilo ali, esse cara aí não é boa coisa, né? Porque o cara que quer brigar com 30, 40 pessoas, não. Aham. E aí cheguei a falar, ô galera, deixa o cara embora, deixa o cara embora. E o cara começou a dar uma ré, bater num carro, foi pra frente, bateu em outro carro, tipo, nem aí, xingando todo mundo. E quando ele finalmente conseguiu colocar o carro na direção pra ir embora, ele foi embora e antes de virar a esquina, ele deu 5 tiros. Né? Olha só. Mas deu assim, sem direção, assim. Não, ele deu, não mirou, ele deu assim. Aham. Aí 2 pegaram em mim, um outro pegou num cliente no rosto. Depois pegou um outro cliente, pegou no meio das pernas ali, naquela região delicada ali, né? Mas O negócio foi grave. mas sabe que... Bom, e diz a lenda que o 5º tiro pegou num copo de um cara que quebrou, enfim. Mas eu encontrei o guri, que era um guri novo ali, que ele estava sentado, esse que estava no meio das pernas, ele encontrei um ponto de socorro, disse que só atravessou o saco escrotal ali. Aham. E não aconteceu nada. O cara do rosto, fiquei sabendo depois que a bala ficou ali, mas também não teve nenhum... E em ti pegou na perna? E me pegou no joelho e embaixo, na outra... Uma no joelho e outra no pé ali. Uma ficou dentro, alvejada, e outra entrou e saiu. Eu fui direto pro hospital. Ah, que loucura. Sorte. Ao mesmo tempo sorte, né? De podia ter morrido alguém. Sim, ali, azar né? e sorte. Ninguém morreu, foi grave, né? Pros 2, principalmente. E eu fiquei ali um tempo meio rengo ali, mas tá tudo certo. Bom, isso é ossos do ofício. Faz parte da noite, né? Faz parte da noite. Bom, eu queria te agradecer, Diego, por lembrar esses tempos, assim, então... Para mim, eu morava fora de Porto Alegre, né? Fiquei um tempo fora. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu me lembro que eu encontrei o Gervásio. Ele disse assim, puxa, lá no CIP, ele falou, pô, mas tu voltou há pouco tempo, já descobriu o melhor bar da cidade. Essas coisas eu tenho um certo faro, né? Grande Gervásio. Grande Gervásio. Bom, eu queria te agradecer, Diego, por participar aqui do podcast do Rua da Margem e dizer que todos, não só eu, mas muita gente sente muita saudade do OCIP, né? Daquela época. E, enfim, né? E tomara que outros bares com carisma que teve o OCIP possam aparecer na noite de Porto Alegre. Com certeza. Vamos, já estão aparecendo aí. Então tá, um abraço, até a próxima do podcast do Rua da Margem. Até lá, até o ano que vem agora. Esse foi o último podcast do ano, de 2023. Até o próximo ano. Tchau. Adjuntos, a gente pode mais.